Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ângela e hoje a gente vai aprender mais coisas sobre os números em libras. Vem comigo? Bom, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre numeração do que nós já vimos com a professora Etienne e a gente vai ver dois aspectos dos números em libras. A gente vai ver o aspecto dos números quantitativos. Ó, número, sinal de número, ó. Põe aqui na lateral, tipo, enfiando uma faquinha. Não precisa fazer expressão, não. Ó, números. E nós vamos ver os números quantitativos, ó, sinal de quantidade. Você vai pegar o dorso da mão pro seu visualizador e vai soltar aos poucos. Só que você vai dar esse movimento assim, ó, quantos? Quanto de dinheiro você tem? Então, ó, quantitativos. E depois nós vamos ver os números ordinários. 1, 2, 3 e assim por diante. Que está relacionado a ordens. Exemplo, correu, correu, correu. Conseguiu o primeiro lugar! Certo? Então, a gente vai aprender sobre isso. Bom, os nossos números, vocês já viram um pouco relacionado aos números cardinais com a professora Etienne. Agora a gente vai ver os quantitativos. Quando a gente fala de número quantitativo, geralmente a gente, né, eu acho, a associação que eu entendi, né? Se para quantidade a gente faz assim, os números quantitativos a gente não vai fazer dessa forma, como a gente faz para um número de telefone, um número de casa. A gente está especificando que o que a gente está falando é quantidade. Então, eu vou fazer assim, ó. E eu vou fazer não como eu faço as letrinhas com a palma da mão para o meu receptor. Eu vou fazer com o dorso da mão, ó. Essa parte da mão vai ficar para frente. Aí, eu vou fazer assim, ó. 1, ó, a partir do número 5, a gente já tem a configuração que a gente já conhece para numeração, ó. 5. Faz um Vzinho da vitória e dá uma encurvadinha. Esse é o número 5, ó. Fica desse jeito. 5, 7, 8, 9. Ó, o 9 é o 6 virado de cabeça para baixo. 9. E o 10 é o 1 e o 0, certo? Então, essa é a forma de você fazer a numeração quantitativa. Ângela, eu posso fazer o 10, o 1 e o 0? Pode, pode. Lembrando que a gente tem até o número 4 dessa forma, certo? Aí, depois, a gente passa a configuração de mão que a gente já conhece, tá certo? Entenderam? Gravaram na mente? Espero que sim. Então, esses são os números de quantidade. Então, você vai fazer assim, por exemplo, eu quero falar sobre 57 unidades. Eu quero falar de uma coisa de 57 unidades, que eu sei a quantidade quanto? 5, 10. Eu posso fazer assim. 1, 0, ou posso fazer assim, que o meu receptor, ele vai entender o que eu tô querendo dizer, certinho? Agora, os números ordinários, que tem a ver com ordem, ordem de chegada, ou quando você fala assim, primeiro isso, primeiro aquilo, segundo aquilo, como é que a gente faz em libras? Ou assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir do 10, ou quando o numeral ele tem dois números, né? Dois números, você não vai fazer esse movimento de tremer a mão, ó. Você vai tremer a mão até o número 9. A partir do 10, você não precisa fazer essa tremidinha, que é o movimento que o sinal pede, tá bom? Aí você vai ver, vai decidir. Na verdade, você tem que observar se os surdos da sua localidade, eles costumam colocar assim
né? Ou eles fazem o número dessa posição e vai vibrando, ou se eles fazem dessa forma. Então, você tem que ver o que está relacionado ao seu contexto de localidade, lá os source common. Então, você tem que, né, copiar e fazer igual. Eu tô te mostrando as possibilidades, mas você aprendeu hoje que os números quantitativos a gente vai fazer dessa forma e os números ordinais, ele tem um pequeno movimento, que é assim, ó, de cima para baixo, a gente vai fazer até o número 4 e do quinto em diante a gente faz o movimento lateral, certo? Então, é esse movimento. Eu espero que vocês tenham aprendido. Para não deixar escapar ou esquecer isso da sua mente, você vai fazer o quê? Treinar. E tentar lembrar lá, ó, o número de telefone, casa sua número qual. Lá nos jogos de futebol, né? De futebol, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Aí vai treinando que automaticamente você vai evoluindo em sinais e vai gravando essas informações, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Antes de sair, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar, manda para os amiguinhos e também assiste até o final para fortalecer nosso movimento, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!